Às vésperas do IPTU 2018, algumas cidades da macro-região apostam no chamado IPTU Verde, que dá descontos no imposto para os imóveis ecologicamente corretos. E a população torce para que tais medidas sejam implantadas cada vez mais. Em Ribeirão Preto, o IPTU Verde deve ser votado nas próximas semanas. A proposta esteve na pauta da Câmara nos últimos dias e parlamentares pediram um tempo maior para apresentarem o projeto final. Nós temos uma comissão que já estava acompanhando para tentar implantar o IPTU Verde na nossa cidade e eles pediram para que possam terminar a sua comissão, para que eles possam apresentar o projeto final. Então, eles pediram mais 6 sessões aí, então mais 3 semanas. Daqui 3 semanas, então, o projeto volta à pauta. O vereador idealizador do projeto disse que, se aprovado, o IPTU Verde poderá beneficiar o bolso do Ribeirão Pretano e, principalmente, o meio ambiente. São medidas sustentáveis. A pessoa, por exemplo, que tiver um aquecedor solar na sua casa, pessoa que tiver uma maneira de conseguir energia através do sol ou fazer reuso da água, ou seja, tem várias maneiras da pessoa estar conseguindo economizar. É lógico que vai ter que se credenciar na prefeitura, a prefeitura vai até a casa da pessoa, faz o credenciamento e aí sim pode ter o desconto. No entanto, o advogado especialista em direito ambiental disse que a ideia é ótima, mas que para o projeto ser mais eficiente, carece de melhorias. É bom em partes ele praticamente chove no molhado, em outras partes ele na verdade está premiando aquele que polui. Por exemplo, eu vou dar desconto a quem faz captação de água de chuva para o seu reuso. Ora, Ribeirão Preto, que se utiliza de 100% do aquífero Guarani para abastecimento, tinha que ser obrigatório, independentemente de incentivo, a captação da água de chuva e o reuso. Em Sertãozinho, especialistas garantem que toda política pública neste sentido pode beneficiar o município, pois além de mudar a mentalidade das pessoas, pode beneficiar o meio ambiente. É uma melhoria que seria isolada no caso de uma residência para você obter um desconto no IPTU, mas que se ela for difundida pela cidade toda, isso vai ser um grande benefício para a cidade. Esses sistemas eles não são baratos de se implantar. E se as pessoas não tiverem um incentivo público para que isso aconteça, que seja um desconto lá no IPTU, um valor no IPTU descontado, se as pessoas não tiverem esse incentivo, elas não vão adotar essas políticas. O presidente da Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Sertãozinho explicou que a ideia, promovida há alguns anos, deveria voltar à pauta no município, já que todos poderiam sair ganhando. Eu acho que está na hora de voltar à discussão disso, ver como a gente pode melhorar os incentivos, principalmente com as indústrias. As indústrias, a gente tem um problema sério com a questão de permeabilidade. A região lá, os lotes são relativamente pequenos para as atividades que são desenvolvidas, mas para a permeabilidade é complicado. Mas, por outro lado, você tem grandes áreas de coberturas que você pode ter um incentivo grande para aproveitamento de água de chuva. São grandes áreas de captação de água de chuva que pode ser feito. Em Franca, não existe IPTU Verde, o que é alvo de críticas entre especialistas. Para esta advogada, o fato de as novas plantas de residências não receberem incentivo algum da prefeitura para trabalharem a sustentabilidade significa um retrocesso. A gente vê reuniões a título de países se preocupando com isso. Os países estão fazendo convenções, reuniões, buscando economia de energia, economia renovável, várias coisas, manter o verde, diminuir a emissão de gases poluentes. O mundo está correndo atrás disso. Então, quer dizer, se nós não estamos, nós estamos atrasados sim. Em 2016, este vereador apresentou um projeto para a implantação do IPTU Verde em Franca. A matéria foi aprovada por unanimidade na Câmara, mas nunca foi regularizado pela Prefeitura. Agora o parlamentar cobra explicações do Poder Executivo. Temos que discutir questões de você fazer construções mais sustentáveis, pensando na qualidade do ambiente, consequentemente na qualidade de vida das pessoas. Nós apresentamos esse projeto ano passado, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, porém a Prefeitura até o momento não regulamentou o projeto. Em São Carlos, o projeto já funciona desde 2007. O contribuinte que aderir ao IPTU Verde pode ter desconto de até 4%. Neste ano, mais de 5 mil imóveis foram cadastrados e quem quiser ter o benefício em 2018 já pode procurar a Prefeitura e se cadastrar.
qualquer desconto que a gente possa conseguir, ainda mais num imposto como esse, vale a pena, né? E eu já tenho essa área desde que eu mudei para casa, né? Desde essa área verde no quintal e também a área de plantio de árvore na calçada, então vale a pena mesmo. Você tem uma qualidade de bem-estar dentro da sua casa melhor do que dos vizinhos. Quem cimenta toda a área em volta da casa tem um calor nessa época do ano e uma baixa umidade dentro de casa que é inacreditável. Desde 2010, Araraquara já conta com uma lei que isenta parcialmente do pagamento de IPTU as propriedades que mantêm áreas arborizadas. Mas o programa não é nada democrático. Só tem direito ao benefício as áreas com no mínimo 2.000 metros quadrados ou declaradas de preservação permanente. Este ano, apenas 36 imóveis foram enquadrados no programa. O povo precisa saber qual é o direito dele. Não existe nada explicando qual é o direito deles. Não existe. A lei determina a preservação de no mínimo 30% de espécies nativas para as áreas comuns e 100% nas áreas de preservação permanente. Os descontos aumentam de acordo com o percentual de área verde e podem chegar até 40%. Para ter direito, a pessoa tem que anualmente, até a data de 31 de julho, ela tem que fazer um requerimento solicitando uma vistoria técnica para comprovar que a área dela ela se encaixa dentro das determinações legais. Davi Florim para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Franca não se pronunciou. Já de Sertãozinho informou que não tem nenhum projeto por enquanto e que, em função disso, não tem como se posicionar no momento. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os presidentes das câmaras municipais em Ribeirão Preto, Rodrigo Simões, em São Carlos, Júlio César, em Araraquara, Jefferson Iachuda e em Franca, Marco Antônio Garcia. Você, aí de casa, pode participar pelo Twitter e Facebook com a hashtag Jornal da Clube. Confetor, Ribeirão Preto não tem verde. O IPTU verde ajudaria em alguma coisa? Ajudaria. Na verdade, nós temos verde e necessidade inferior àquilo que seria preciso. Necessidade é o território da economia. Economia é a ciência que estuda as necessidades humanas, todas. Então, se está falando em economia, mas é provocada pela agressão que o ser humano, ao longo dos tempos, cometeu no meio ambiente, atingindo a economia de maneira direta. Isso, mesmo assim, mesmo considerando-se que, em termos de reservas florestais, para ficarmos apenas num exemplo, nós temos ainda a Mata de Santa Teresa, as reservas da Universidade, do campus da Universidade de São Paulo, o Bosque Fábio Barreto, o Horto Florestal, mesmo assim é muito pequeno. E as árvores distribuídas pelo território físico do município de Ribeirão Preto são em pequenas quantidades e mais. Nós precisamos urgentemente deixar de agredir o solo. O solo é totalmente agredido exatamente no momento em que ele é impermeabilizado. E as árvores são uma espécie de, em determinados momentos, de recepcionistas à água da chuva, às manifestações da pluviometria, para poder claramente terem acesso do solo ao subsolo, atingindo os lençóis freáticos e artesianos para recompor o aquífero Guarani através dessa medida. Mas é uma grande oportunidade também, Roberto, para nós começarmos a refletir sobre a diferença da política fiscal que se assenta em imposto, baseada no direito romano, que é do verbo impor, para o direito anglo-saxônico que cuida de tributo. Tributo é homenagem, eu já falei isso umas vezes aqui. Homenagem à cidade, homenagem ao meio ambiente, tributo à cartola, tributo a um artista, isso. Nós precisamos deixar de pensar num imposto, que é do verbo impor, na marra, e começar a homenagear setores que são necessários. Por exemplo, associar política
com técnica. A técnica serve à política e a política se civiliza quando atua junto com a técnica. Ambas trabalham conjuntamente a favor de começar a prestigiar mais o meio ambiente para proteger a economia. O homem vive em função de dois instrumentos ou de duas realidades: o medo e o interesse. O medo por agredir o meio ambiente pode diminuir o interesse de agredi-lo com objetivo de lucro. Em Ribeirão Preto está o presidente da Câmara, Rodrigo Simões. Rodrigo, a Câmara vota quando essa coisa do IPTU verde? O que está pegando? Quais são as dúvidas e o que pode ser mudado? Boa tarde a você. Boa tarde, professor Roberto Ribeiro. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pelo Jornal da Clube em toda a região de Ribeirão Preto. Tivemos na pauta da última quinta-feira o projeto que, aliás, é de autoria do vereador Jean Coraúci, um projeto simplesmente fantástico, que vai beneficiar, sim, a população, não só a população, a sustentabilidade na cidade de Ribeirão Preto. Projeto bem elaborado, bem confeccionado pelo vereador Jean Coraúci, que merece aí toda a glória em cima desse projeto. Mas temos na casa também uma comissão especial de estudos, coordenada aí pelo vereador Maurício Vilabranches, que já vem estudando o assunto já há algum tempo. Ou seja, a Câmara, o Legislativo de Ribeirão Preto, está trabalhando fortemente para que tenhamos no município o IPTU verde. Pedimos na última sessão um adiamento de discussão por 6 sessões, ou seja, daqui 3 semanas voltaremos com esse assunto na pauta. Nesse momento, a Comissão Especial de Estudos já elaborou o seu relatório final e o vereador Jean Coraúci, caberá a ele fazer ou não as respectivas mudanças em relação ao projeto. Vamos aí sim, dentro de 3 semanas, talvez 20 dias, elaborar, estudar esse projeto e colocar em prática. O projeto que, acima de tudo, professor, é benéfico, sim, à população de Ribeirão Preto. E antes que alguém fale, olha, não é competência, não é prerrogativa do vereador elaborar esse tipo de projeto. É sim, nós temos aqui, eu quero dar um exemplo, existe um julgamento do ministro Gilmar Mendes que dá parecer favorável ao vereador fazer esse tipo de lei. Inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, o projeto foi elaborado por um vereador. O grande problema que a gente percebe é que quando falamos em benefício tributário, normalmente a grande maioria dos chefes dos executivos, eles arrepiam. Não entendem que teremos um benefício aí de fomentar e incentivar o uso de tecnologias ambientais sustentáveis. Pensam apenas em arrecadação. Nós não podemos ter esse pensamento arcaico. Temos que pensar em todos os aspectos e proporcionar, sim, a garantia, o verde para a nossa população. Eu vou agora até São Carlos, presidente da Câmara, Júlio César. Júlio, como que a gente pode levar o cidadão a pensar em verde sem que isso seja mais ou menos imposto, como, por um exemplo, dizer, olha, a lei que vai beneficiar o seu IPTU pode ser desde que você plante, desde que você tenha verde. Como que isso é possível? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde aos presidentes das câmaras aqui da região e boa tarde a você que nos acompanha nesse momento. Olha, a conscientização sobre a necessidade de pensar o futuro, ela envolve o meio ambiente. Não tem como pensar sustentabilidade sem essa participação. Eu já tive a oportunidade aqui, Roberto, de dizer que eu acredito muito na gestão compartilhada. Esse é um exemplo. Nós temos que mostrar às pessoas e compartilhar as informações. Infelizmente, não se tem a cultura, né? Não havia necessidade, às vezes, de ter esse incentivo. Não há essa cultura em vários casos, infelizmente. Até dar um exemplo prático e rápido aqui, nós fizemos recentemente aqui em São Carlos, através do meu mandato mesmo, uma lei de incentivo aos doadores de sangue. Será que havia necessidade de fazer essa lei para incentivar os doadores? Mas fizemos para tentar que se aumente o estoque no banco de sangue da nossa cidade. Então, com o meio ambiente não é diferente. Talvez não houvesse necessidade se tivesse essa cultura, mas não temos. Mas eu acredito também que é um avanço. Hoje o mundo discute meio ambiente. Agora, a gente não pode se furtar a ficar
fechado numa caixa e não discutir algo tão importante. Se há como incentivar, nós temos que fazer. São Carlos sai na frente, vocês sabem disso, cidade que foi pioneira, né, em implementar esse IPTU verde. Começamos isso foi em 2005 e regulamentado em 2006 para que em 2007 fosse aplicada, as pessoas tivessem esse benefício. Já são quase 10 anos, embora acredito que hoje poucas pessoas se utilizam desse benefício, né? Nós temos em São Carlos aproximadamente 5 mil imóveis, onde os proprietários se beneficiam desse incentivo e a gente pode aumentar muito. De que forma? A prefeitura precisa divulgar esse programa. Eu quero dizer que o gestor, até para o Rodrigo falou sobre a preocupação que alguns gestores pensam só em arrecadar e não pensa no lado positivo. Eu quero dizer que o gestor que tem esse pensamento não serve nem para ser gestor. Um gestor eficiente, moderno, tem que pensar que essa gestão compartilhada vai trazer benefício. Uma vez que o impacto financeiro não é tão grande assim. Vou dar o exemplo de São Carlos. Nós temos 5 mil imóveis aproximadamente cadastrados, que geram um impacto financeiro em torno de R$200 mil no ano. Então, se nós formos analisar o custo-benefício para a população, nós estamos falando de saúde pública, né? De benefício para todos. Agora, falta um pouquinho mais de divulgação e eu acho que isso é importante. Vou agora até Araraquara, presidente da Câmara, Jefferson Iassuda. Jefferson, Araraquara, como é que tá o verde que te quero verde aí? Não vale falar que tá só para o lado do Palmeiras, hein? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Vicente Golfeto, aos presidentes de câmaras da nossa região e quem nos acompanha no jornal. Realmente, em Araraquara, a gente já trabalha com o IPTU verde desde 2009. Então, ele é regulamentado por uma lei que propicia aí ao contribuinte que tenha o desconto da ordem de 10% a 40% de desconto, dependendo da quantidade de verde que você tem ali na arborização. Então, há necessidade de você, até o dia 31 de julho, se cadastrar, a prefeitura dizer quantas árvores você tem no seu imóvel, no seu terreno, e para que eles possam fazer a fiscalização e verificar o percentual de ocupação que há dessa área verde para que seja atribuído esse desconto. É claro que há pouca divulgação, como foi dito aí, realmente precisa de uma divulgação maior para que as pessoas possam buscar ter conhecimento para buscar ter esse desconto também. Mas aqui em Araraquara já existe, mas contempla imóveis acima de 2.000 metros quadrados. São apenas chácaras, associações que acabam sendo beneficiadas, por isso esse número pequeno de imóveis, né? A gente tem aqui na normativa do município a permeabilidade do solo. Os imóveis têm que ter 30% de permeabilidade para que tenha a planta aprovada e que tenha o habites concedido. Eu vou a Franca agora, presidente da Câmara, Marco Antônio Garcia. Marco, cidade de Franca, ela tem um bocado de verde do lado. Agora, dentro da cidade, qual é a perspectiva e a necessidade de um IPTU verde? Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde, professor Golfeto, os nobres colegas, presidente de Câmara e ao nosso telespectador. Franca, desde o dia 26 de dezembro próximo passado, através do vereador Adermes Marini, que tem essa lei do IPTU verde. O então prefeito, o ex-prefeito da cidade, ele vetou a lei, nós derrubamos o veto, ele não se manifestou, não entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, fui presidente o ano passado, estou presidente novamente e promulguei essa lei. Essa lei, Roberto, do IPTU verde, que tanto se fala, mas, na verdade, é obrigação de todos nós cidadãos cuidar do meio ambiente. Porque, afinal de contas, o homem não produz água. A água, esse recurso natural, quer seja através do momento em que a pessoa faz a coleta, separa o lixo seletivo, o lixo que vai ser usado, no caso, o papelão, o plástico, etc. Quantas árvores você deixa de derrubar para poder fazer o papelão à medida que se recicla? Então, Franca tem essa lei. Essa lei não foi feita ainda a regulamentação dela. Para você ter uma ideia, a pessoa tem que ter algumas prerrogativas que tem a pessoa, que pode ter o desconto no IPTU, como, por exemplo, separar o lixo seletivo, ter um aquecedor solar, ter a área de até 50% da sua área que ela seja permeável. Portanto,
ela dá um incentivo para que o morador vai até a prefeitura e solicita, porque aí a prefeitura tem que ir até a casa desse cidadão para verificar se ele realmente está cumprindo com a lei para poder ter esse desconto, que pode ser de 1%, pode ser de 2%, porque o IPTU é 5%. Portanto, uma obrigação nossa. Veja bem, nesse momento em que nós estávamos passando uma seca e as pessoas colocam fogo em terreno, enfim, você aumenta ainda mais a temperatura, dificulta muito mais ainda o período chuvoso, porque, como disse o professor Golfeto, que as árvores, é essa que tem um papel de suma importância para que manter o equilíbrio do meio ambiente. Portanto, nós, cidadãos desse país todo, temos a obrigação de cuidar desse ambiente. Agora, é uma premiação? Sim, uma premiação daquilo que é uma obrigação do cidadão. Portanto, vejo com bons olhos, como ouvi, que Ribeirão Preto ainda não tem, mas é uma das cidades de toda a nossa macro-região que é beneficiada através do aquífero Guarani, mas mesmo por isso, nem por isso está preocupada em ter o IPTU verde. Parabéns a vocês, Ribeirão Pretano, ao vereador por propor essa matéria que é de suma importância, mas, além de tudo, desse projeto tem que ter uma coisa que todos nós temos que ter: conscientização para que, no futuro, os nossos filhos, os nossos netos, possam ter um país melhor, porque os recursos naturais podem acabar e aí nós vamos pagar muito caro por isso. Golfeto, depois de tudo aquilo que a gente ouviu, o cidadão aqui na nossa macro-região, ele lucra com o IPTU verde? Ele atenua um pouco. Porque a falta de ânimo... A falta de ânimo pelo seguinte, porque nós temos grande dificuldade de preservar matas e florestas. As duas alavancas que movem o homem são o medo e o interesse. E o interesse em ter uma árvore derrubada, deitada, é muito maior do que ter a árvore em pé. Por quê? Você produz madeira, você deixa o espaço para o mercado imobiliário. Uma árvore derrubada dá mais lucro do que uma árvore em pé. Então, a manutenção da floresta, a manutenção de reservas florestais tem que ser estimulada. O IPTU pode ser. Começa a se transformar um imposto em verdadeiramente num tributo, numa homenagem. Porque o passivo econômico, o ativo econômico todo se transforma no ativo ambiental. Tudo que é produzido e consumido se transforma em resíduo, em lixo. E o lixo sólido, líquido ou gasoso. E quanto maior o passivo, maior a necessidade que nós temos de preservação do meio ambiente. Eu até anotei aqui que nós precisamos aprender a ganhar dinheiro com a floresta, e nós não sabemos. O medo de abolir, de agredir o meio ambiente, tem que ser maior. Maior o medo de agredir o meio ambiente do que o interesse em preservá-lo. Essa é uma equação simples. O medo de agredir deve ser maior, em uma equação matemática, do que o interesse de preservá-lo. Por quê? Ele tem receio porque é a longo prazo da ação da natureza. A natureza não se defende, mas ela se vinga. Agora, se ela se vingasse imediatamente, era uma coisa. Uma vingança da natureza. O aquífero Guarani está diminuindo, exatamente porque nós vedamos todo o solo, foi uma agressão no solo, e demolimos e derrubamos todo o aparato florestal que representa uma recepção à água de chuva, à pluviometria para o ingresso e recomposição do aquífero. Isso é apenas uma das consequências. São muitas. E é preciso, portanto, recepcionar a natureza com alegria, com satisfação. E o mercado entende satisfação como lucro. Como é que nós transformamos uma floresta, uma reserva florestal, em algo que dê mais lucro do que um mercado imobiliário, do que transformar em terra para a agricultura, em terra para ter pecuária, em terra que seja, afinal de contas, transacionada. É muito difícil, mas o ser humano tem capacidade de articular tudo. Isso é perfeitamente possível. Mãos à obra e as novas gerações ajudarem os mais antigos, que até agora nós fomos todos derrotados nesse campo, perigosamente derrotados. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto. O presidente da Câmara, Rodrigo Simões, aproveitar aqui uma deixa desse tamaninho do Golfeto.
Mãos à obra. Que obra que a Câmara pode fazer quanto a essa lei do IPTU verde, hein, Rodrigo? Como é que dá para pensar na próxima semana, na outra semana, ou transformar essa votação rapidamente? Professor, eu posso garantir, assegurar para toda a população de Ribeirão Preto que o que depender do Legislativo, Ribeirão Preto terá sim o IPTU verde. Isso eu garanto para todos vocês. Estamos finalizando os estudos, a lei será talvez ampliada. Nós temos aí uma variação de benefício de 2% a 12%. E eu não tenho dúvida, nós teremos aí o colegiado votando de forma unânime para a aprovação do IPTU verde. Mas dependemos, que fique bem claro, falamos aqui em gestão compartilhada. Além da Câmara aprovar, nós precisamos do consentimento, sim, do Executivo. Que o Executivo, nosso prefeito municipal, Antônio Duarte Nogueira, possa publicar essa lei e a gente colocar em prática a partir do ano que vem. É o benefício para a população, para o meio ambiente. E eu repito, uma variação aí de 2% a 12%, eu vejo, professor, que o impacto para os cofres públicos será mínimo, mas mínimo mesmo, em cima de tudo aquilo que vai proporcionar que nós teremos em troca aí para o meio ambiente e para a população de Ribeirão Preto. Ações simples, aquecedor solar entra na faixa de benefício, captação de água de chuva, separação de resíduos sólidos, tudo isso entra nesta lei que o vereador Jean Coraúci protocolou e está em trâmite na Câmara de Ribeirão Preto. Mais uma vez, para a população de Ribeirão Preto, eu posso, como presidente da Câmara, garantir o que depender do Legislativo, nós vamos aprovar ainda nesse mês de outubro essa lei e vamos sim levar ao governo municipal pedindo para que o governo tenha bom entendimento e sancione e publique a lei. Essa lei na cidade de São Carlos é referência para todo o Brasil. Nós sabemos, São Carlos é pioneira nesse projeto de lei para todo o país. A lei que já existe em Salvador, Rio de Janeiro, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Londrina e agora Ribeirão Preto terá sim. Repito, o que depender do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, dentro de 3 semanas, vamos votar o projeto, vamos aprovar, eu acredito, repito, de forma unânime, encaminhando para a Prefeitura, nós vamos fazer um trabalho, sim, com o governo municipal, no sentido que o governo conheça a lei, absolva essa lei, publique e a gente coloque em prática aí para o bem do meio ambiente. Nós estamos aqui em cima do aquífero Guarani. É nossa obrigação trabalhar nesse sentido e proporcionar, acima de tudo, um benefício, um incentivo para o contribuinte de Ribeirão Preto. Vou agora até São Carlos, presidente da Câmara, Júlio César. Júlio, São Carlos é referência em toda a nossa macro-região. Por ser referência, o que São Carlos pode falar sobre IPTU verde? Qual é a dica que pode ser dada aos outros municípios? Boa pergunta, importante, porque eu quero dizer aos municípios que nós temos aqui também a Universidade Federal de São Carlos, que quando essa lei chegou e foi regulamentada, que é importante não só votar, né? Porque a gente vota a lei, o Legislativo tem essa incumbência, vota, mas tem que ter depois sancionada e publicada, mas principalmente regulamentada posteriormente. Senão fica apenas mais uma lei e nós já temos muitas, né? Então eu queria sugerir aos municípios que estão pensando e dessa forma importante em colocar esses benefícios através do IPTU verde, que também possam entrar em contato com a Universidade Federal de São Carlos. A Prefeitura também está à disposição, a Câmara também, mas a Universidade Federal de São Carlos, ela apresentou um projeto lá em 2006, 2007, depois da implementação desse benefício, para que outros municípios possam se aproveitar. Então, ela tem um projeto também que ela pode fazer uma parceria com os municípios e ajudar nessa construção toda. Então, é uma dica importante. Mas é importante também ressaltar, Roberto, que falta mesmo, por exemplo, em relação a São Carlos, nós temos que melhorar. O direito vai se aprimorando, isso é importante, mas que as pessoas saibam do que está acontecendo. Nós temos muito município em São Carlos que talvez nem saibam desse benefício. Então é importante, eu quero aproveitar esse momento, você que está nos vendo agora aqui em São Carlos, sei da audiência, que você vá até o SIM, você faça, se você tiver condições de se enquadrar nessa lei desse benefício, por exemplo, se você tiver uma árvore plantada na sua calçada, já te dá condições de pedir esse benefício. Se você estiver dentro do seu imóvel, lembrando que são imóveis horizontais,
e isso quer beneficiar também que as pessoas individuais façam isso, as pessoas físicas, né? Que essas residências tiver 10% de área permeável na sua construção, no seu terreno, você também tem esse benefício. Então procure sim, se cadastre, vá atrás desse benefício que é importante. Mas principalmente, o mais importante de tudo, a conscientização que nós temos a obrigação e a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Eu vou agora até Araraquara, presidente da Câmara, Jefferson Iassuda. Jefferson, sociedade civil em Araraquara reage de que maneira quando ouve falar da necessidade do verde, da necessidade do IPTU verde, da necessidade do meio ambiente? Qual que é o termômetro que você tem para tudo isso que eu acabo de te colocar? Sem dúvida nenhuma, a sociedade de Araraquara busca sempre a preservação do verde. Araraquara é uma das cidades mais arborizadas do interior do estado de São Paulo, né? E enfrenta aí problemas com relação às podas, às multas que o nosso município impõe, porque nós não temos estrutura para atender toda essa demanda. Agora, eu quero destacar a importância que o Jornal da Clube nos dá. Esse intercâmbio de informações. O nosso IPTU verde ele é voltado especificamente para as árvores, né? E a gente acompanha o debate pioneiro que existe em São Carlos e agora em Ribeirão Preto, na Prefeitura de Ribeirão Preto, implantando esse IPTU verde. Esse tipo de informação contribui muito, porque surgem ideias para que a gente possa aprimorar o nosso IPTU, para que tenha uma abrangência ainda maior. Porque do jeito que está a nossa lei hoje aqui em Araraquara, ela vai beneficiar um número muito pequeno de cidadãos, né? Porque são imóveis acima de 2.000 metros quadrados, né? Então, é muito limitante a nossa lei do IPTU verde. Então, eu vou, depois dessa conversa que nós tivemos, propor ao Executivo uma adequação, aí, uma melhoria para que a gente consiga contemplar de maneira melhor esses outros instrumentos que estão sendo disponibilizados através das leis que tem nas nossas cidades vizinhas. Então, está de parabéns o Jornal da Clube e a gente agradece a oportunidade de poder participar. Boa Franca agora, presidente da Câmara, Marco Antônio Garcia. Ô Marco, a gente está falando em botar verde, verde que te quero verde, IPTU verde, tudo bem, muito importante tudo isso, mas muito mais importante é saber que tipo de arborização, que tipo de planta a gente vai botar na rua, no jardim, no descampado, sei lá onde e de que maneira. Em Franca, tem essa preocupação também? Roberto, tem sim. Tanto é que quando nós temos uma lei aqui, que cada criança quando nasce, o pai já recebe uma muda para plantar na porta da casa dele se ele não estiver. Porque tem algumas árvores que é problemático, por exemplo, o ficus é uma árvore que dá uma folha bem verde, é uma árvore de porte grande, mas ela tem um problema muito sério na tubulação de água e de esgoto, porque ela vai longe com as raízes. Mas nós temos nosso jardim zoobotânico, que quando a pessoa solicita uma muda de árvore, então nós já temos a árvore que não vai ter esse tipo de problema junto à rede de água e de esgoto. Normalmente não é árvore frutífera, mas que tem essa preocupação sim. E tem que ter, porque afinal de contas tem aquela sibipiruna que em Franca foi muito plantada e ela tem a folha muito pequena e ela entope muito as calhas, principalmente no período que tem o outono, né, quando se perde as folhas. Então, Franca tem essa preocupação. Agora, mais importante disso tudo que eu ouvi dos colegas das câmaras municipais, a necessidade, Roberto, de colocar o meio ambiente como matéria na grade curricular, certo? As crianças têm que aprender lá no ensino fundamental, começar pela base, que é as crianças, para preocupar o que você tem que manter as APPs, que é as áreas de preservação permanentes, a mata ciliar, né, dos nossos córregos e rios, enfim, para que essas crianças já aprendam, porque quando você vê um cidadão, um motorista, e joga uma lata de refrigerante, joga uma garrafa de água, joga um papel no vidro do carro, ele está contribuindo para ter um problema com o meio ambiente, porque essa água vai para as galerias, vai para os rios, vai contaminar o nosso rio, os córregos, enfim. As pessoas têm que ter a consciência, a partir do momento em que nós conscientizarmos de que há necessidade urgente para ontem cuidar do meio ambiente, com certeza o nosso país será melhor.
integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os presidentes das câmaras municipais. Em Ribeirão Preto, Rodrigo Simões; em São Carlos, Júlio César; em Araraquara, Jefferson Iassuda; em Franca, Marco Antônio Garcia; e ao meu lado, Vicente Golfeto. Golfeto, agora sim, para a gente encerrar e tentar entender, por que só agora o tema do verde merece um debate mais acalentado em toda a nossa macro-região? É aquele provérbio popular brasileiro, Roberto. Quando a água começa a bater nos fundilhos, as pessoas aprendem a nadar. E é isso que é a realidade. O que acontece é que nós precisamos substituir o pessimismo da razão, que diz claramente que uma árvore derrubada dá mais lucro do que uma árvore em pé, com o otimismo da vontade. O otimismo da vontade tem que superar o pessimismo da razão. Esse é o dado que nós temos que entender claramente. Mas uma ideia, falava o deputado Carlos Lacerda, demora mais ou menos num tempo de gestação uma geração inteira para começar a funcionar. Quer dizer, para começar a ser entendida, conscientizada e posta em prática. Talento não é nada mais, nada menos do que a capacidade de transformar uma ideia em realidade. Essa ideia já anunciava para todo mundo o poeta francês Victor Hugo, quando ele diz assim: não há nada mais forte do que uma ideia quando chega o seu tempo. O tempo de chegada é o tempo de gestação. E ele já chegou, exigindo da população uma posição quase como legítima defesa para não ser sepultado com os escombros daquilo que pode existir em toda a terra. O homem pode fazer o epitáfio do seu túmulo, fazer o seu funeral gradativo, só que cada vez mais aceleradamente. A impressão que eu tenho é exatamente essa. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Golfeto. Agradeço a sua colaboração e bom fim de semana, Roberto. A você também, muito obrigado. Muito obrigado.